E aí, pessoal, meu nome é Arthur, eu sou acadêmico de medicina da UFMS e hoje a nossa aula vai ser sobre supra e infra de ST no eletro, mais especificamente no contexto do infarto agudo do miocárdio. É um tema extremamente importante em eletro, mas apesar de ser extremamente importante ter muitas aulas sobre o tema, pouco se vê sobre explicações fisiopatológicas do infarto, por que um supra acontece, por que uma onda T aguda acontece, e é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Para você entender essa aula, é extremamente importante que você tenha uma base sobre o eletrocardiograma, como que é um eletrocardiograma normal, quais são as alterações de despolarização e repolarização dele. Bom, antes de ir para as alterações do IAM, vamos tentar entender um pouco como que é uma despolarização e como que ela é vista num eletro. Antes de tudo, um eletro nada mais é do que um voltímetro. Então ele mede a diferença de carga entre um potencial negativo e um potencial positivo. Quando a gente tem uma despolarização de um miócito, ou seja, de uma célula cardíaca, a gente tem um movimento de cargas positivas no interior dessa célula. Por quê? Vamos só relembrar aqui, eu vou usar esse quadro várias vezes ao longo dessa aula, mas só para relembrar a ideia da despolarização em uma célula. Na despolarização, a gente tem entrada de sódio e entrada de cálcio para dentro da célula, fazendo com que ela fique mais positiva. Então é por isso que eu digo que existe movimento de cargas positivas no interior da célula. Então, dito isso, esse movimento de cargas positivas se aproximando no eletrodo positivo marca uma deflexão positiva no eletrocardiograma. E por isso dizemos que o vetor de despolarização está no mesmo sentido da despolarização. Agora, a repolarização acontece quando toda célula já está com uma carga positiva e ela vai ter que voltar a ficar com uma carga negativa. Esse momento da despolarização acontece por conta da saída de potássio, saída de carga positiva de dentro da célula. Por isso, ela vai ficar mais negativa. Podemos ver aqui que, geralmente, a repolarização acontece onde começou a despolarização, por uma questão temporal mesmo. Na repolarização, como temos um movimento de cargas negativas em direção ao eletrodo positivo, o eletrocardiograma marca uma deflexão negativa. Por isso dizemos que o vetor da repolarização ele aponta no sentido contrário da repolarização. Agora, vamos entender isso aqui e aplicar ao coração. Aqui eu tenho um corte transversal do coração, em que a gente está vendo o ventrículo, aqui o septo interventricular, as paredes do ventrículo e as cavidades ventriculares. A despolarização ela vai acontecer de cima para baixo no coração. Então, do septo alto para o septo baixo, do endocárdio para o epicárdio, tá? Marcado por esse vetorzinho preto aqui. Por isso, como ela se aproxima no eletrodo positivo, a gente vê uma deflexão positiva no eletro, tá? Marcado pelo QRS. Isso que a gente chama de QRS. E aí é bem intuitivo pensar o seguinte, como a despolarização começou do endocárdio para o epicárdio, então a repolarização também vai começar do endocárdio para o epicárdio. Mas não é isso que acontece. No coração, a repolarização ela vai do epicárdio para o endocárdio. Então, de fora para dentro, certo? Ou seja, eu tenho um movimento de cargas negativas se aproximando de uma carga negativa. Lembrando, como a gente viu aqui que o vetor de repolarização aponta no sentido contrário da repolarização, então nesse caso, o vetor da repolarização aponta para o eletrodo positivo, o que marca uma deflexão positiva no eletro. Ou seja, só para a gente recapitular, aqui o que deveria acontecer, o que a gente esperaria que acontecesse, é que houvesse uma deflexão positiva da despolarização, seguida de uma deflexão negativa da repolarização. Mas como aqui o sentido da repolarização é do epicárdio para o endocárdio, acontece uma deflexão positiva. E a grande pergunta é, por que a repolarização ela acontece do epicárdio para o endocárdio? Por conta de dois motivos principais. O primeiro deles é a isquemia relativa que existe no endocárdio em relação ao epicárdio. Como assim? As artérias coronárias que irrigam o coração, que fornecem sangue, oxigênio, ATP,
elas penetram primeiro no epicárdio e primeiro aqui, ó, fornecem nutrientes para o epicárdio. E só depois elas vão penetrar no endocárdio. Então é de se esperar que o endocárdio receba menos oxigênio que o epicárdio. Eu vou explicar na próxima folha o porquê que uma isquemia gera esse atraso da repolarização, mas por enquanto vocês precisam saber que o que gera esse atraso é a isquemia. E outra coisa que gera um atraso também é a pressão intracavitária do ventrículo sobre a parede do endocárdio. Isso também vai atrasar um pouco mais a repolarização. Bom, dito isso, tendo essa base agora, vamos entender quais são as alterações fisiológicas do IAM, que seriam a isquemia, a lesão e a necrose, nesse sentido. Bom, a primeira alteração que acontece no infarto agudo do miocárdio é a isquemia por obstrução da coronária. Tá? O que acontece eletrofisiologicamente quando temos isquemia? Vamos lembrar de novo? Na despolarização, eu tenho a entrada de cargas positivas dentro da célula. E na repolarização, eu tenho a saída de potássio da célula, ou seja, a saída de cargas positivas. Então, na despolarização entra sódio e cálcio, e na repolarização sai potássio. Tá? Vocês concordam comigo que se eu tiver muito potássio no meio extracelular, mais do que deveria, porque lembrando que o meio intracelular ele é mais rico em potássio do que o meio extracelular, então, novamente, se existir mais potássio no meio extracelular, como um íon tende a ir do lugar mais concentrado para o menos concentrado, vocês concordam que se isso acontecer, o potássio ele vai demorar um pouco mais para sair da célula? Pois bem, é exatamente isso que acontece na isquemia. Quando eu tenho isquemia de um miócito, eu tenho mais potássio extracelular. Por que isso acontece? Por conta da falência de duas bombas. A primeira delas é a sódio-potássio ATPase, que ela joga 3 cargas de sódio para fora e 2 cargas de potássio para dentro. Então, a falência dessa bomba gera maior concentração de potássio no meio externo. Tá? Outra bomba é a potássio ATPase. A potássio ATPase, quando ela não está ativada pelo ATP, ela se mantém fechada. Certo? Quando ela está ativada pelo ATP, ela se mantém fechada. Quando não tem o ATP, ela abre, permitindo a saída de potássio. Então, a falência dessas duas bombas gera mais potássio no meio extracelular e isso atrasa a repolarização. Tá? Certo. Entendido esse mecanismo fisiológico, a gente precisa entender duas entidades isquêmicas diferentes, que seria a isquemia subendocárdica e a isquemia subepicárdica. Tá? Vamos lembrar que a isquemia subendocárdica ela é um fenômeno que já acontece. É por conta da isquemia relativa do subendocárdio que eu tenho uma T positiva, como eu acabei de explicar. Então vamos primeiro falar da isquemia subendocárdica, que eu acredito que fique mais didático. Vamos olhar aqui. Aqui é um corte do coração, é um corte longitudinal do coração. Aqui a gente está vendo o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Coloquei algumas derivações para a gente ir se acostumando já, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. A isquemia subendocárdica, aqui representada, quando isso acontece, o atraso subendocárdico para haver repolarização fica mais intenso. Ou seja, como ele fica mais intenso, a T fica mais aumentada. Tá? Para lembrar disso, é só lembrar que justamente a T ela é positiva por conta dessa isquemia relativa do subendocárdio. Então, quando há uma isquemia de fato no subendocárdio, ela tende a ficar mais positiva, certo? Então, a gente diz que o vetor T de isquemia, ele se afasta da lesão. Essa é uma regra bem prática para a gente conseguir lembrar quando a onda T vai estar positiva e quando ela vai estar negativa. Então, lembrem que o vetor T de isquemia se afasta da lesão. No epicárdio é diferente, certo? Se normalmente a onda T ela é positiva por conta da isquemia relativa do subendocárdio, quando eu tenho uma isquemia maior do epicárdio, eu tenho uma inversão na onda T.
inversão da onda T, ela abaixa, tá? E dizemos que a T se afasta da lesão, de novo, se afasta da lesão. Então, em um observador que está vendo de V6, ele veria uma T negativa. Aqui é a mesma coisa, um observador de V6 veria uma T positiva. Um conceito que eu queria introduzir para vocês agora, e que é bem usado quando a gente for falar de infarto, quando a gente for entrar em supra e infra, é o efeito recíproco. Vamos pensar. Se eu digo que a onda T de isquemia se afasta da lesão, vocês concordam que uma T negativa pode representar tanto uma isquemia epicárdica na parede que a V6 olha, quanto uma isquemia subendocárdica na parede contrária à V6, certo? Aqui representado. A mesma coisa aqui. Uma T positiva em V6, por exemplo, pode ser tanto uma isquemia subendocárdica na parede ali de V6, quanto uma isquemia subepicárdica na parede de trás de V6. Então, é uma regra necessariamente que uma T positiva é isquemia subendocárdica? Não. Pode ser isquemia subendocárdica da parede que V6 está olhando, como uma isquemia subepicárdica da parede posterior a V6. Tá? O próximo evento que se segue a isquemia seria a lesão. Agora que entendemos qual é a explicação da onda T no infarto, seja a inversão dela ou uma onda T apiculada, que seria a isquemia, vamos entender qual que é a explicação do supra e do infra. Isso se deve a uma lesão eletrocardiográfica, que acontece por uma isquemia persistente. É importante ressaltar que uma lesão eletrocardiográfica não quer dizer uma lesão histopatológica, ou seja, essas células não necessariamente estão lesadas. Então, o que é uma lesão eletrocardiográfica? Só retomando um pouco a parte anterior, lembremos que na isquemia existe uma falência da bomba de sódio e potássio. Essa bomba, como ela joga 3 partículas positivas para fora e 2 positivas para dentro, em última instância ela vai jogar a partícula negativa para dentro da célula e positiva para fora da célula. Se eu tenho uma falência dessa bomba, então a minha célula ela vai ficar mais positiva e o meio extracelular vai ficar menos positivo. Tá? Isso quando a célula está em repouso, quando a célula não tem atividade elétrica. Tá? O que isso vai se expressar no nosso eletrocardiograma? Vamos olhar primeiro o que essa lesão epicárdica mostraria no eletrocardiograma. Como eu tenho essa lesão no epicárdio e o epicárdio estaria mais negativo do que o meio externo, quando o coração está parado, ou seja, na linha de base do eletrocardiograma, nós veríamos uma despolarização acontecendo no sentido contrário a essa lesão. Então, haveria uma despolarização saindo do epicárdio, indo para o endocárdio, quando o coração está parado na linha de base. Então, o que nós veríamos é um infra de linha de base. Mas, no eletrocardiograma, quando a gente olha, a gente não consegue identificar um infra de linha de base. O que nos parece, o que aparenta ser, é um supra de segmento ST. Então, a linha de base desce e o segmento ST parece estar aumentado. Então, dizemos que o vetor ST aponta para a lesão. Então, por exemplo, vi um supra de ST. O que ele representaria? Poderia representar uma lesão subepicárdica, porque o ST, o vetor ST de lesão, aponta para a lesão. Como a gente já disse da questão do efeito recíproco, poderia representar também uma lesão endocárdica na parede posterior, a V6. Tá? Então olha que interessante, o que a gente geralmente costuma falar, que o infarto gera um supra de ST, na verdade não. Ele gera um infra de linha de base, mas nos parece que é um supra de ST. Por isso que a gente diz que é um supra de ST. Então quando alguém perguntar o que é um supra de ST, na verdade é um infra de linha de base. Tá? Outra coisa interessante também que acontece é o QRS, que costuma ficar um pouco mais aumentado e um pouco mais alargado também. Vamos olhar para o endocárdio? O endocárdio é a mesma lógica. Tá? Se eu tenho uma isquemia subendocárdica, olhando aqui da visão de V6, quando o coração está na linha de base,
eu vou ter uma despolarização que acontece em direção a V6. Então eu vou ter um supra de linha de base, o que nos vai parecer o infra de ST. Tá? Então o infra de ST é mais característico de lesões subendocárdicas ou, por efeito recíproco, de lesões epicárdicas da parede posterior. Tá? É interessante já introduzir agora alguns critérios que a gente adota para definir quando existe lesão, quando existe um supra de ST de fato, que indica infarto. Eu vou retomar isso mais para frente, mas já introduzindo agora. Para a gente bater o martelo que existe um supra de ST, característico de infarto, esse supra ele precisa ter mais de 1 milímetro em 2 derivações contíguas. Eu vou explorar isso mais para frente, explicar melhor. Mas, se for a derivação de V1 a V3, é mais diferente. Se for um homem acima de 40 anos, esse supra precisa ter 2 milímetros. Se for um homem abaixo de 40 anos, esse supra precisa ter 2,5 milímetros. E se for uma mulher, ele precisa ter 1,5 milímetros. Tá? E para a gente dizer que existe um infra, que é característico de infarto, ele precisa ter 0,5 milímetros em 2 derivações contíguas. Muito bem, então vamos para o último evento do infarto, que seria a necrose. Quanto à necrose, que é o último evento dessa cascata de eventos, o que acontece, na verdade, não é necessariamente uma necrose histopatológica. De novo, não existe correspondência entre uma necrose eletrocardiográfica e uma necrose histopatológica. O que acontece é que aquela região lesada, para de responder estímulos elétricos. Então, vamos pensar o seguinte. Um exemplo aqui. A onda de despolarização chega nessa região e ela não consegue despolarizar essa região. Então ela precisa contornar essa região. Ela precisa mudar o sentido do vetor dela. E é aí que surge a onda Q de necrose. É justamente por essa mudança de sentido da despolarização. Quando existe uma isquemia subepicárdica, essa onda Q ela se afasta do epicárdio. Então sempre o vetor Q de isquemia, o Q de necrose, perdão, o vetor Q de necrose se afasta da necrose. Quando existe uma necrose, subendocárdica, de novo, vai se afastar do subendocárdio. E aqui, diferente da lesão e da isquemia, pode existir um tipo diferente de necrose, que seria a necrose transmural, que quando todo o subepicárdio e todo o subendocárdico já estão afetados. Tá? Isso também costuma gerar uma onda Q na derivação que está enxergando essa parede. Vamos entender melhor quais são outras alterações que a necrose gera sem ser a onda Q patológica. Para isso eu vou usar esse exemplo aqui, que seria de uma necrose endocárdica. Eu posso ter tanto uma onda Q patológica na janela que enxerga ela, então em V6, uma onda Q patológica em V6, mas eu posso ter também, por efeito recíproco, vamos lembrar, um aumento da onda R na parede posterior. Então, nesse exemplo aqui, em V1, não necessariamente V1 é posterior a V6, tá? Mas é só para a gente conseguir entender melhor. Eu poderia ter um aumento de R em V1. Por quê? Porque, justamente, lembra que Q é um vetor negativo? Como eu estou tendo um vetor negativo se aproximando de V6, gerando uma deflexão negativa, isso por imagem espelho aqui, espelhamento, poderia gerar uma onda muito positiva em V1. Então seria o aumento da R na derivação posterior, certo? Outro evento que poderia acontecer também seria uma diminuição da onda R em V6, por exemplo. Às vezes é uma necrose não muito intensa, uma necrose que não é muito significativa, e não seria o suficiente para gerar uma onda Q, mas só para diminuir um pouco a amplitude da onda R, deixar uma onda R pequenininha aqui. E ainda, às vezes é uma necrose tão pequena que ela também não consegue necessariamente gerar uma onda R tão grande na parede posterior por imagem espelho. E o que vai acontecer, às vezes, é só o desaparecimento de uma Q que já existe na parede posterior. Tá? Algo importante para falar sobre as Qs é sobre a extensão e a profundidade da necrose, o quanto elas representam isso. Vamos dar uma olhada aqui.
A duração da onda Q, então quanto mais larga é a onda Q, mais extensa costuma ser a necrose que ela representa. E quanto mais profunda a onda Q é, então quanto maior a onda Q é, mais profunda é a necrose que ela representa. Agora que a gente entendeu o conceito de isquemia, lesão e necrose, vamos entender o que é infarto. Como que o infarto se encaixa nessa sequência e quais são os eventos que acontecem nele. Agora vamos entender o que é o infarto agudo do miocárdio, utilizando os conceitos que eu já disse sobre isquemia, lesão e necrose. Assim fica bem mais fácil decorar a fase hiperaguda, fase crônica, que às vezes gera uma confusão danada e acaba sendo algo complicado. Então, o infarto agudo do miocárdio, a grosso modo, consiste basicamente no corte de suprimento sanguíneo para uma certa parede do coração. Vamos lembrar que certas artérias coronárias irrigam determinadas paredes, e essa correspondência a gente vai ver daqui a pouco. Mas, por enquanto, vamos entender o seguinte. Quando eu tenho uma oclusão de uma artéria coronária, a primeira zona a começar a sofrer isquemia é o endocárdio, tá? Então, na fase hiperaguda, que vai durar aí em questão de horas e dias, a gente vai ver uma T apiculada, por conta de uma isquemia endocárdica. E você fala, nossa Arthur, mas se o endocárdio sofre primeiro, se ele sofre isquemia e lesão primeiro, por que a gente não vê então um infra de ST? Eu vou explicar mais pra frente, mas basicamente as lesões endocárdicas dificilmente são visíveis no eletrocardiograma. É um pouco complicado e as alterações de lesões epicárdicas se sobrepõem às endocárdicas. Então a sobreposição da lesão epicárdica à lesão endocárdica vai gerar um supra de ST, tá? Que a lesão começa a subir para o epicárdio. Então na fase hiperaguda eu vou ter um supra de ST mais uma T hiperaguda. Conforme essa lesão vai se expandindo para o epicárdio, vai aumentando a zona isquêmica do epicárdio, isso faz com que a minha T fique invertida. O meu supra vai continuar suprado, digamos assim, e vou ter o surgimento de uma onda Q de necrose, porque a necrose vai começar a surgir nessas zonas. E por último, na fase crônica, já vai estar tudo necrosado, não vai ter mais lesão nem isquemia, então vai sumir o supra, vai sumir a T, vai ficar só essa Q de necrose ali como resquício. Um detalhe bem importante da gente falar, e que isso costuma ser cobrado em prova, costuma ser um tema importante, é que na fase hiperaguda, o supra ele é côncavo, né? Então ele faz um sorrisinho, é o supra feliz que a gente chama. E na fase aguda ele é convexo, que é o supra triste, ele faz uma carinha triste. Isso acontece simplesmente por uma questão de direção da onda T, tá? Se a T está apiculada, então tem um supra feliz. Se ela está invertida, eu tenho um supra triste. É basicamente isso. Certo. Isso, então, essas são as alterações do infarto agudo do miocárdio. A gente entendeu que as alterações do infarto agudo do miocárdio dizem muito mais as alterações epicárdicas, que na maioria das vezes sempre se sobrepõem às endocárdicas, tá? Com exceção dessa T apiculada aqui no início. Mais um dado curioso, assim, que também costuma ser cobrado em prova, é qual que é a alteração mais precoce do IAM. Qual que é a que primeiro acontece, que dificilmente você vai conseguir enxergar isso no eletro, porque é muito rápido. Nem coloquei aqui, mas para ficar registrado é a retificação do segmento ST. Então ele costuma ficar um pouco mais retificado, mais reto. Tá? Essa é a primeira alteração, a mais precoce. Pessoal, vamos entender o seguinte, se a gente conseguisse, vamos supor que a gente conseguisse ver as derivações de um paciente ao longo de toda a sua vida, em tempo real, a gente fosse onipresente, onipotente, conseguisse ver ali em tempo real as alterações nas derivações do paciente. Para a gente identificar um IAM, bastava a gente ver essa sequência de alterações. Mas como na emergência a gente está vendo um corte do paciente, a gente está vendo um momento do paciente, convencionou-se dividir o IAM em duas classificações diferentes. IAM com supra de ST e o IAM sem supra de ST. Basicamente isso. No sentido de que um IAM, os dois significariam necrose, tá? Os dois significariam obstrução coronária, só que um IAM com supra de ST indicaria uma necrose, uma lesão, uma isquemia mais grave,
uma necrose, uma lesão que chegasse até o epicárdio. Então, talvez uma necrose transmural, uma necrose epicárdica. Por quê? Porque o supra de ST é uma alteração epicárdica. Então, em teoria, um IAM com supra seria mais grave por conta disso, porque a necrose está chegando até o epicárdio, tá? E, inclusive, um novo paradigma lançado esse ano mudou, até tem sugerido mudar essa nomenclatura de AM com supra para OCA, que é a oclusão coronariana aguda, tá? Agora, o IAM sem supra quer dizer muito mais um infarto endocárdico, um infarto restrito ao endocárdio. No caso, por exemplo, de uma situação isquêmica global, por exemplo, um choque hipovolêmico, tá? Um aumento de pressão cavitária, algo do tipo, que gerasse essa isquemia endocárdica. Hipotermia, por exemplo, algumas condições mais globais. Ou até uma suboclusão coronariana, uma oclusão não completa da coronariana, que também foi chamado de NOCA nessa nova diretriz, que é não oclusão coronariana aguda, então sem oclusão coronariana aguda. Entendido isso, vamos entender quais são os critérios práticos. Isso é o mais simples, isso é decoreba, tá? Os critérios práticos para a gente conseguir diferenciar um IAM sem supra e um IAM com supra. Um IAM com supra, para a gente ver, a gente tem que ver um supra de ST em duas ou mais derivações contíguas. Arthur, o que é uma derivação contígua? D1 e D2 é uma derivação contígua? Não, não é uma derivação contígua. Com derivação contígua, eu quero dizer derivações que olham para a mesma parede cardíaca, tá? A gente vai rever melhor esses conceitos de quais derivações olham para quais paredes, mas são duas derivações de uma mesma parede. Isso significa derivações contíguas. Esse supra ele tem que atender aqueles critérios que eu já falei. Então, vamos só relembrar os critérios aqui de supra, de lesão. Aqui, esse supra ele precisa ter mais de 1 milímetro nas derivações, à exceção de V1 e V3, que em homens com mais de 40 anos ele precisa ter 2 milímetros, menor de 40 anos 2,5 e em mulheres 1,5, tá? E o infra, para a gente bater o martelo que é um infra, tá? Um IAM sem supra de ST, basta não ter supra de ST, na verdade, só que é bem comum a gente encontrar muitas vezes uma inversão não da T mais um infra de ST. Olha só que curioso, justamente as alterações de uma necrose endocárdica, de uma necrose subendocárdica. Então é isso que a gente vai encontrar muitas vezes no IAM sem supra. Agora entra uma parte meio complexa e que ainda está sendo incluído nas diretrizes e foi lançado no paradigma desse ano. Existem alguns outros padrões que se encaixam em IAM com supra, mesmo não tendo dois supras em duas derivações contíguas, tá? Esses padrões são principalmente 4. Primeiro é um BRE novo, então um bloqueio de ramo esquerdo novo. Existem critérios para diferenciar, para conseguir identificar um IAM dentro de um BRE, são os critérios de Sgarbosa. Não vou tratar deles aqui, é uma aula à parte. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula sobre esses critérios, só sobre infarto com bloqueio, é um outro tema, tá? Mas, em teoria, um BRE novo a gente encaixa com um IAM com supra. E esses 3 outros padrões. Eu sei que parecem padrões muito aleatórios, parecem uns nomes estranhos, eu sei disso, mas esses 3 padrões têm sentido e é importante um médico generalista saber deles, não é algo específico. O primeiro deles é o padrão de De Winter. No padrão de De Winter, eu tenho um infradifuso de ST em todas as derivações pré-cordiais e uma T apiculada nelas também. Eu vou colocar uma imagem agora na tela. Tenta identificar na imagem esse infra de ST difuso nas precordiais junto com uma T apiculada. Se puder, até pausa o vídeo. Certo, vamos voltar. Outro padrão é o de bandeira da África, tá? O padrão de bandeira da África, a gente vai ver um supra em AVL e V2, que inicialmente não parecem paredes contíguas, mais um infra em parede inferior. Galera, a gente vai ver isso daqui a pouco e vamos voltar aqui, é só para citar. Costuma cursar com IAM de diagonal da descendente anterior. Vou colocar uma imagem também. Tenta identificar na imagem um supra em AVL e V2. Às vezes também o supra está em D1. Com um infra em parede inferior, que seria D3, AVF e D2. Se puder, pausa o vídeo. Vamos voltar aqui.
O terceiro é o padrão de Aslanger, ele pode significar oclusão da artéria coronária direita, ele cursa com um supra-isolado em D3 e um infra em V4 e V6. Está na tela também. Tenta identificar o infra em V4 e V6 e o supra em D3. Tá certo? Vamos voltar aqui. Só a título de curiosidade, coloquei na tela também a imagem do paradigma novo desse ano, mostrando quais são todos os padrões que são tratados e são triados como IAM com supra de ST. Certo? Podemos voltar para cá agora? O fato interessante dos infartos, principalmente aqueles de acometimento transmural e acometimento epicárdico, ou seja, os infartos com supra de ST, é que a gente consegue localizar eles no coração só pelas derivações que apresentam um supra de ST e uma onda Q. Especificamente falando dos infartos de ventrículo esquerdo. Então agora eu vou falar sobre como a gente localiza um infarto de ventrículo esquerdo olhando só para as derivações. Tá? Vamos vir um pouco para cá? Aqui é o ventrículo esquerdo dissecado, como se eu tivesse tirado o ventrículo esquerdo de um paciente. É uma vista anterior, tá, desse ventrículo esquerdo. Vale ressaltar que o ventrículo direito, ele cobre o ventrículo esquerdo aqui anteriormente, então isso é importante vocês lembrarem. E eu fiz uma numeração para a gente conseguir identificar algumas paredes. 4, a gente consegue olhar para a parede anterior. 3 é a parede apical. O 1 é a parede lateral alta. O 2 é a parede inferior. E o 5 lá atrás, ó, é a parede posterior do coração. Já coloquei as derivações para a gente conseguir enxergar melhor também. Olha que interessante. Quando a gente fala de parede anterior e apical, então 4 e 3, as principais derivações que estão olhando para elas vai ser V1, V2, V3 e V4. E também um pouquinho de V5 e V6. Tá? Agora, quando a gente fala de parede lateral alta, que é o número 1 aqui, as principais derivações que vão estar olhando para elas vai ser D1 e AVL. E quando a gente fala de parede inferior, que é o 2, as principais derivações vão ser D3, AVF e D2. Eu esquematizei aqui, vamos só convencionar algumas nomenclaturas para ficar mais simples ao longo da aula. Eu chamo de parede anterior, e muitos autores costumam chamar de parede anterior, tanto a parede realmente anterior, certo? Quanto a parede apical. Essas duas são chamadas de parede anterior. E existem vários tipos de parede anterior. Então eu tenho a parede anteroseptal, tá? Que pegaria o septo interventricular, que seria 4. Como assim, Arthur? A 4 é o septo interventricular, não é a parede anterior? Que nem eu falei, o ventrículo direito está sobre a parede anterior. Por isso que é a região septal. Então, anteroseptal, e aí V1 a V4, vai olhar a anteroseptal. E eu tenho a anteroapical, tá? Ao invés de apical só, chamam de anteroapical, que é V5 e V6, olhando o ápice. E eu ainda posso ter um infarto anterior extenso, né, que seria toda a parede anterior, a gente chamaria de anterior extensa, que pegaria de V1 até V6, e também alguns autores colocam AVL e D1. Vou explicar o porquê. Outra nomenclatura é parede lateral alta, que seria 1, que é AVL e D1. Alguns autores consideram a parede lateral alta como um subtipo da parede anterior. Então, parede anterolateral, que seria AVL e D1. Tá? Por isso, justamente, que muitas vezes o infarto anterior extenso, ele também cobre AVL e D1. Aqui eu separei só para ficar mais didático para a gente, tá? A parede inferior, então, isso é consenso entre os autores, pega D3, AVF e D2, sempre, tá? As que mais enxergam, as que enxergam melhor essa parede, costuma ser D3 e AVF, mais D3 muitas vezes. Isso vai explicar o padrão de Aslanger, que a gente vai falar daqui a pouco. E a parede posterior, é interessante que nenhuma das derivações comuns pega ela, tá? A gente precisaria fazer um V7, um V8, que é colocar eletrodos basicamente atrás ali da pessoa, para conseguir enxergar a região 5. Eu coloquei V1 a V4, isso é interessante a gente lembrar, isso vai ser muito importante daqui a pouco.
V1 a V4 vão enxergar o efeito recíproco do infarto em parede posterior, tá? Então, só lembrando, um efeito normal de um infarto, numa parede ali que a derivação está enxergando, seria o supra de ST, principalmente, e a onda Q, tá? Que a gente já abordou na última folha. Nesse caso, como é uma imagem espelho, tá tudo espelhado. Então, o que a gente veria seria, na verdade, um infra de ST em V1 a V4, por um infarto de parede posterior. Certo? Isso é bem importante. Pausem o vídeo, se habituem com essas paredes, se habituem com essas nomenclaturas, que isso vai ser importante daqui a pouco. Vamos indo aqui para baixo. A gente precisa entender agora a relação entre as paredes do coração e a vascularização delas. Basicamente, aqui está um desenho do coração. Aqui na frente é o ventrículo direito e atrás eu tenho o ventrículo esquerdo nessa posição, tá? Aqui, vamos dar uma olhada melhor aqui, ó. Aqui eu tenho a artéria coronária direita e aqui eu tenho a artéria coronária esquerda, esse troncozinho aqui. A artéria coronária direita, ela dá a volta no coração à direita e desce lá para trás em artéria descendente posterior. Ela vira artéria descendente posterior lá atrás. E aqui, para o ventrículo direito, ela solta um ramo que a gente chama de ramo marginal. Então, a artéria coronária direita, olha só, ela vai irrigar o ventrículo direito, o ramo marginal, ela vai irrigar toda a parede inferior do coração e a parede posterior do coração também com a descendente posterior. Tá. Agora, a coronária esquerda, ela se divide em duas artérias. A primeira delas, essa grandona aqui, ó, é a artéria descendente anterior. Tá? A artéria descendente anterior, ela vai irrigar toda a parede anterior. E ela também vai emitir alguns ramos que a gente chama de ramos diagonais aqui, que também vai irrigar a parede anterior. Já a artéria circunflexa, ela vai ser principalmente responsável pela irrigação da parede lateral alta. Então agora vamos associar isso com as derivações. Então ADA, artéria descendente anterior, pega derivações anteriores. Então vai pegar aí de V1 a V6. Tudo, V1 a V6 vai ser tudo ADA. A artéria coronária direita vai pegar parede inferior, posterior, ventrículo direito. Então vai pegar D3, AVF, D2, que são a parede inferior, e vai pegar também parede posterior, V7 e V8, beleza? E a artéria circunflexa pega principalmente a lateral alta, que seria D1 e AVL. A grosso modo, seria basicamente isso. Aqui eu tenho vários cortes do coração para a gente conseguir entender como que cada artéria também contribui, a outra vista para a gente entender melhor. Aqui seria a parte anterior do coração, medial, posterior e lateral. Tá? A ADA pegando toda a parte anterior. Aqui é como se eu estivesse pegando o coração e fazendo vários cortes. Cortando ele aqui, depois cortando ele aqui, depois cortando ele aqui, depois cortando ele aqui. Tá? Então a gente vê que a ADA realmente pega a parede anterior e a parede apical no ápice. A gente vê que a coronária direita, que seria verde, vai pegar aí ventrículo direito em todos, e a parede posterior e inferior também. E por último, a gente vê que a circunflexa, esqueci de colocar o azul aqui, mas ela é o azul, ela vai pegar aí basicamente a parede lateral. Até que quando começa a ficar mais baixa, ela para de pegar, né? Então é mais a lateral alta. Agora que a gente já deu uma geral aqui na localização, eu vou passar em cada um dos infartos para a gente destrinchar cada um deles e vocês se acostumarem com eles. Então, o primeiro que eu vou destrinchar é o IAM anterior. Eu vou dividir aqui em dois tipos de AM, que é o anteroseptal, que pega de V1 a V4, e o anteroapical, de V5 a V6. Não coloquei o anterior extenso, porque o anterior extenso é uma junção dos dois, tá certo? Vamos falar primeiro do anteroseptal. Aqui a gente tem dois tipos de AM anteroseptal. Os que pegam a região baixa do septo, então V3, V4, um pouco mais para baixo no septo, e a região média do septo, V1 e V2. Basicamente, a alteração master que vocês sempre têm que procurar nesses infartos é um supra de ST
maior que 1 milímetro em duas derivações contíguas. Então, ou seja, V1, V2, V2, V3, V3, V4, duas derivações contíguas que pegam a mesma parede. Vale sempre lembrar daquela exceção das derivações de V1 a V3, que o tamanho do supra muda. Isso é sempre importante lembrar. Tá na tela aí uma imagem sobre um IAM anterior. Vejam se vocês conseguem identificar um supra de V1 a V4. Voltando para cá agora, outra coisa importante da gente saber, além do supra, são as alterações de necrose. Então, qual vai ser as ondas Q geradas ali? De V1 a V4, lembra sempre, gente, a onda Q, ela aponta para a derivação de acometimento. Então, se eu tenho um infarto de V1 a V4, a onda Q vai apontar para lá. Então, eu posso ter uma onda QS, ou seja, o QRS dessa paciente vai deixar de ser QRS, vai deixar de ter uma onda R, vai gerar um QS, tá? Eu posso ter um complexo QR, tá? Então eu tenho uma Q antes do R, o R ainda se mantém, só que eu tenho uma Q. E eu posso ter uma R diminuída, uma R que ela diminui de V1 a V4. Ao invés da R progredir de V1 a V4, que é o esperado que aconteça, ela diminui de V1 a V4. Olha que interessante. Normalmente, claro, isso não é uma regra, mas normalmente esse infarto costuma ser mais profundo, lembra? Uma onda Q mais profunda, infarto mais profundo, esse um pouco menos e esse ainda menos, tá? Essa é a sequência. E, por efeito recíproco, por imagem espelho, como eu tenho uma onda Q em V1 e V4, eu posso ter o aumento da onda R em V5 e V6. Se vocês não lembram direito, volta um pouco o vídeo naquela parte de necrose que eu falo sobre esse aumento. Então é isso que a gente vai identificar. Indo para o anteroapical, agora eu vou ter esse mesmo supra que eu comentei, certo? Em V5 e V6. E eu vou ter essas mesmas alterações, só que em V5 e V6. Então, de novo, eu posso ter um QS, eu posso ter um QR, eu posso ter um R que diminui nessas derivações, tá? Um R pequeno nessas derivações, um R'inho que a gente chama. Beleza. Tá na tela também um infarto de anteroapical, para vocês conseguirem identificar melhor esse tipo de infarto. Dá uma olhada, ver se vocês conseguem identificar aí um supra em V5 e V6 e a onda Q. Muito bem. Voltando aqui para o vídeo agora, vamos falar do IAM lateral alto, que é D1 e AVL. Mesma coisa, galera. Um supra, tanto em D1 quanto em AVL, duas derivações contíguas, ou seja, que enxergam a mesma parede. Então entendemos já que derivações contíguas são as derivações que enxergam a mesma parede, tá? Então D1 AVL. A gente vai ver esse supra junto com, de novo, a onda Q. Aqui eu posso ter um QS igual ou um Qzinho seguido de um R. Mesma coisa. Tá na tela também uma imagem de um IAM lateral alto para vocês conseguirem. Pausa o vídeo, tenta identificar. Muito bem. Vamos voltar para cá então. O próximo infarto que a gente vai ter, passei um aqui, seria o IAM inferior. Esse IAM, ele é um pouco mais, tem algumas sutilezas que a gente tem que trabalhar melhor. As paredes inferiores, então, D3, AVF e D2, são as paredes que vão pegar ali a parte inferior do coração. E vamos lembrar o seguinte, todas elas vão esboçar de novo um supra maior que 1 milímetro em duas ou mais derivações, tá? Mais alguma alteração de onda Q. Aqui é importante a gente lembrar que a mais sensível para pegar as alterações de onda Q e também o supra é a D3, tá? Então a D3 ela sempre vai ter um supra ou uma Q, na maioria das vezes maior que a AVF D2. Então eu posso ter, iguais às outras, o mesmo esquema, eu posso ter uma onda QS profunda, eu posso ter um Qzão, um R'inho, então uma Q profunda seguido de um R'inho, ou eu posso ter uma Q pequenininha seguindo de um R quase normal, tá? De novo, quanto mais para cá, menos profunda é o infarto, costuma ser menos extenso também. Quanto mais para cá, mais profundo, mais extenso o infarto. Isso é muito legal vocês lembrarem, que é que infartos inferiores podem gerar uma imagem espelho em V1 a V6, tá? Então, um supra nas paredes inferiores pode gerar um infra de V1 a V6.
Isso é bem importante vocês lembrarem. Tá? É uma imagem espelho, de novo, se você não lembra, volta o vídeo na parte que eu falo de lesão, na parte que eu falo de necrose e imagem espelho. Outra imagem espelho que pode acontecer muitas vezes é uma onda R aumentada em V1 a V6, tá? Que não existia antes, porque, de novo, existe uma onda negativa se afastando de V1 a V6, então acaba podendo ficar mais positiva. Ou muitas vezes a extinção de uma onda Q que existia ali em V1 a V6. Tá? O próximo tipo de infarto, o mais sutil deles, é o IAM posterior. Tá? O IAM posterior, ele costuma se expressar como um infra nas derivações anteriores, V1 a V4. Por quê? Por imagem espelho. Tá? O IAM posterior, ele geraria um supra ali nas derivações posteriores, V7 e V8. Mas como eu já falei, e eu falei um pouco atrás, se você não lembra pode voltar ao vídeo também, ele vai gerar uma imagem espelho nas derivações anteriores, V1 a V4. Então eu vou ter muitas vezes esse infra e também muitas vezes uma T apiculada, porque lembrando que o infarto gera uma inversão de T. Posso ter uma T apiculada como imagem espelho e uma R também aumentada em V1 a V4. Então tudo o contrário, né? No infarto é Q, aqui vai ter R, supra, aqui vai ter infra, T invertida, aqui vai ter T aumentada. Sempre imagem espelho. Tá na tela também um IAM posterior, para vocês conseguirem identificar melhor, ver se vocês conseguem ver esse infra em V1 a V4. E já aproveitando também, eu vou colocar na tela uma imagem de um IAM inferior em seguida, ver se vocês conseguem ver um supra em D3, AVF, D2, ondas Qs, tá? Tá certo. Podemos voltar para cá. Agora que a gente entendeu tintim por tintim dessas paredes, a gente pode voltar lá no início, que eu falei daqueles padrões equivalentes, e tentar destrinchar e entender melhor a lógica deles. Eu garanto que se vocês entenderem a lógica deles, vai ser bem mais fácil lembrar, bem mais fácil decorar. Vamos lá. O que é, então, esse padrão de Aslinger, descrito pela primeira vez em 2020, tá? Então é algo bem recente, até nas provas também é algo bem recente. O padrão de Aslinger, ele nada mais é do que um infarto de parede inferior. Mas ele é um infarto de parede inferior que só está aparecendo em D3. Por quê? D3 ele é mais sensível, igual eu já falei. Então, eu tenho justamente um supra isolado em D3 e eu tenho um infra de V4 a V6. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que gera uma imagem espelho em V5, V6, V4 um pouco também? Então, um infra. É assim que a gente identifica o padrão de Aslinger. E como vocês já sabem que a parede inferior é irrigada pela coronária direita, isso significa obstrução da coronária direita. Viu? É simples. É de fato o que acontece. Olha, na classificação comum, isso não seria classificado como um IAM com supra. Por quê? Porque não tem supra em duas derivações contíguas. Mas aqui tá? Então essa é a mudança do paradigma. Indo para o próximo. Bandeira da África. Parece também, meu Deus, que coisa estranha. Mas isso nada mais é do que um acometimento do ramo diagonal da ADA. Aqui. Esse raminho aqui, ó, o ramo diagonal da artéria descendente anterior. E aí ele vai pegar AVL e V2, que a primeiro momento não parecem paredes contíguas, mas a verdade, como eu já disse, alguns autores consideram a parede anterior e a parede lateral alta como a mesma parede, certo? Então, na verdade, esses dois vão ser um pouco irrigados pela diagonal. Então acaba que considera-se paredes contíguas, tá? E um infra de inferior por imagem espelho. E o último é o padrão de De Winter, que ele é um acometimento da artéria descendente anterior, que ele é uma alteração mais atípica mesmo, de todos é a mais atípica, que seria um infra de ST em quase todas as derivações pré-cordiais e uma T superapiculada, que a primeiro momento pode ser entendido como um IAM sem supra, mas deve ser protocolado e triado como um IAM com supra. Tá? Certo. Agora que a gente já falou do infarto de VE, como localizar, quais paredes olham para quais derivações, vamos falar de alguns outros infartos, que é o infarto de VD, o infarto especificamente subendocárdico, porque lembra, todos que a gente falou agora são infartos epicárdicos ou transmurais, né, necrose epicárdica ou transmural, que se encaixam em AM com supra. Essa entidade aqui, AM subendocárdico,
se encaixa como um IAM sem supra, tá? Então, uma dor torácica sem supra, um infarto sem supra. Eu não vou falar aqui de IAM atrial, tá? Porque costuma cursar com arritmias. Se vocês quiserem, posso fazer uma aula só de IAM atrial, porque é outro tópico dentro de infartos. E é para onda P que a gente costuma olhar também. Então, vamos falar primeiro de IAM de VD. É importante a gente lembrar que o VD, ele cobre a parede anterior do VE. Então, o que a gente vai enxergar principalmente é um supra de ST de V1 a V3. E vocês podem se perguntar assim, nossa, mas como a gente vai diferenciar um infarto de VD de um infarto anteroseptal? Porque são as mesmas paredes, quase, que a gente pega. O que a gente vai ver? No infarto de VD, a gente vai ter quase sempre, assim, muitas vezes, um infarto de parede inferior junto. Então, junto a gente vai ver um supra de D3, AVF e D2. Tá? Por que isso acontece? Porque a coronária direita, vamos lembrar, a coronária direita que irriga o VD também irriga a parede inferior. Então, se eu tenho uma obstrução nela, quase sempre eu vou ter uma necrose nesses dois, tá? Um IAM nesses dois. Então, costuma acometer. Agora, muitas vezes um infarto de parede anterior, anteroseptal, de V1 a V4, não vai ter supra em D3, AVF e D2. Pelo contrário, pode ter até um infra em parede inferior, por imagem espelho, que eu também já comentei um pouco mais para trás. Uma coisa muito interessante de IAM de VD, gente, isso é bem importante vocês lembrarem, quase sempre costuma cursar com instabilidade hemodinâmica, tá? Aumento de pressão cavitária em VD e instabilidade hemodinâmica. Agora, indo para o próximo, é o IAM subendocárdico. O IAM subendocárdico, uma particularidade dele é que ele costuma acontecer muito mais em condições globais, como eu já citei. Então, choque, hipovolemia, enfim, diversas outras condições que envolvem o sistema hemodinâmico como um todo. Ou oclusão parcial, da artéria coronária. No IAM subendocárdico, eu vou ter principalmente um infradifuso, tá? Então eu vou enxergar um infradifuso nas derivações. Dificilmente vai haver um Q, tá? Dificilmente vai haver um Q. É muito difícil você ver um Q no IAM subendocárdico. E uma coisa interessante é que, se for haver um supra, que em alguns casos raros pode haver um supra de IAM subendocárdico, ele vai, às vezes, se encaixar com um IAM com supra, tá? Mas são raros os casos. Quando há um supra, ele na maioria das vezes é V1 e AVR. Isso porque, vamos lembrar, o vetor ST de lesão, ele aponta para a lesão. Então, se eu tenho uma lesão subendocárdica, a maioria das lesões subendocárdicas, em todos os outros locais, dificilmente são visíveis como um supra. Tipo, dificilmente as derivações aqui, V1, V2, V3, V4, enxergam elas como um supra. Tá? Na maioria das vezes é enxergado como um infra na derivação de trás. Tá? Só que uma particularidade acontece em AM subendocárdicos que acontecem mais na parede lateral do VE. Tá? Eles sim são enxergados como um supra em V1, que está aqui, e AVR. Então essa é uma exceção assim, interessante sobre AM subendocárdico. E por último, a gente tem a angina instável. Só para a gente diferenciar o conceito de AM e angina, na angina não há necrose. Então marcadores de necrose não estão elevados, troponina, por exemplo. Na angina eu tenho só uma isquemia daquele órgão, uma isquemia, uma lesão daquelas células daquela parede. Existem vários quadros que se encaixam como uma angina instável. Por exemplo, uma angina que vem piorado no último mês se enquadra como uma angina instável. Existem vários quadros. Aqui eu vou falar principalmente da angina instável que a gente encontra na emergência, que é aquela dor que o paciente está tendo há 20 minutos, troponina não está elevada e não tem supra no ECG. O que a gente vai principalmente ver no ECG é um infra de ST. Por quê? Porque costuma cursar com isquemia e lesão subendocárdica, tá? Angina instável. Então tem um infra de ST, muitas vezes um infradifuso,
que aparece mais em paciente sintomático e muitas vezes também na prova de esforço, tá certo? Agora, isso é uma coisa que vocês têm que gravar para a vida, que é a síndrome de Wellens, que é um tipo especial de angina instável. A síndrome de Wellens, o paciente vai chegar para você com dor, mas na hora de fazer o eletro, muitas vezes a dor já vai ter passado, tá? E ele pode não ter nem infra de ST, nem supra de ST, nem troponina, e às vezes você faz o eletro nesse paciente, não tem nada, e você manda ele para casa, e ele estava com uma síndrome de Wellens. O que é uma síndrome de Wellens? É uma oclusão quase que total da artéria descendente anterior, e o paciente está sem dor com essa oclusão. E se você submeter ele, por exemplo, a uma prova de esforço, dá uma consequência ruim para esse paciente. Como que você vai identificar uma síndrome de Wellens? Então, é esse quadro, sem infra, sem supra, paciente muitas vezes sem dor, e você vai olhar para V2 e V3 e vai ver o seguinte, você vai ver ou uma onda T bifásica em V2 e V3, ou uma onda T negativa em V2 e V3. A bifásica a gente chama de Wellens tipo 1 e a negativa Wellens tipo 2. Tá. Agora vamos dar uma olhada em alguns diagnósticos diferenciais de AM, de supra, de infra, para a gente ficar antenado nisso. Pessoal, eu esqueci de mencionar as imagens na última folha, só colocando aqui para vocês, tá na tela aí para vocês verem como é uma síndrome de Wellens. Tá? Eu coloquei uma síndrome de Wellens tipo 1, dei uma olhada. E agora em seguida uma síndrome de Wellens tipo 2 também, para vocês conseguirem ver, é importante vocês identificarem. Muito bem, podemos voltar aqui. Agora vamos falar de diagnósticos diferenciais. Galera, existe uma lista infindável de diagnósticos diferenciais. Condições não cardíacas podem gerar supra, podem gerar infra, como por exemplo enfisema, embolia pulmonar. Como eu já disse, o BRE pode simular um IAM, o BRD também em alguns casos específicos. Existem os critérios de Sgarbossa para conseguir identificar um IAM quando existe um BRE. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma aula específica só de bloqueios IAM, é um tema gigantesco. E existem algumas outras condições aqui também. Por exemplo, a gente tem as miocardiopatias hipertróficas, tá? É um diagnóstico diferencial importante. Só para título de curiosidade, na miocardiopatia hipertrófica, nas derivações anteriores, principalmente, eu vou ter uma onda QS de necrose, tá? Mas, ao invés de ter aquele clássico do infarto, que é um Q e uma T invertida, a T vai estar positiva. Tá na tela aí, só para vocês verem como é uma miocardiopatia hipertrófica. Dê uma olhada, tentem identificar. Beleza, podemos voltar para cá agora. Um outro caso é a pericardite. A pericardite ela tem vários estágios, o eletro dela apresenta vários estágios diferentes. Não vou abordar ela aqui também, é só a título de curiosidade para vocês saberem que ela é um diagnóstico diferencial. Se quiserem eu faço uma aula só de pericardite. Outro deles é o aneurisma de VE. O aneurisma de VE, ele costuma cursar com supra de ST que fica por mais de 6 meses no paciente. É a principal característica deles. O próximo é a síndrome de Takotsubo, nome super estranho. Essa síndrome ela pode ter o nome também de síndrome do coração partido. É interessante que existem relatos de descrição dessa síndrome na literatura inglesa, desde 1600, assim, de pessoas falando de alguns casos de pessoas que morrem de amor, morrem de paixão, né? Tá muito associada, ainda não se sabe por que ela ocorre, tá? Mas é basicamente uma miocardite ali que acontece, um problema no miocárdio, muito associado a um pico de catecolamina ali nas pessoas. O que a gente vai ver é um supra de ST, um QT mais prolongado e uma inversão de T. Também é uma síndrome mais específica, também cabe uma aula só dela. Tá na tela aí a imagem da síndrome de Takotsubo, para vocês conseguirem identificar. Deem uma olhada. Tá certo. Podemos voltar para cá. A próxima é a síndrome de Brugada. Escrevi errado aqui, apaguei o R. É síndrome de Brugada que fala. Essa síndrome ela é uma deficiência genética nos canais de sódio dos miócitos, canais SCN5A,
Algumas provas específicas cobram o nome desse canal, então até por isso eu deixei aqui, só para ficar registrado, tá? A principal característica, de novo, a brugada tem vários tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, também cabe um videozinho só dela, mas a principal característica, também chamada de sinal de brugada, é um supra de ST convexo, né? É um sinal convexo maior de 2 milímetros de V1 a V3. Está na tela também o sinal de brugada, síndrome de brugada, para vocês darem uma olhada. Muito bem, podemos voltar aqui. Vale ressaltar que a brugada ela costuma também cursar com algumas arritmias, FV, por exemplo, algumas arritmias malignas, tá? E por último, a gente tem a hipocalemia e a hipercalemia, que também cabe uma aula só delas, mas a grosso modo, tá? Na hipocalemia, eu vou ter uma onda T que diminui e uma onda U que sobe. O que é a onda U? Tá? Eu vou desenhar aqui só para vocês entenderem. Na hipocalemia, o eletro normal seria mais ou menos isso. Tá? Na hipocalemia, o que acontece é isso. A P continua, o QRS alarga um pouquinho e a T fica mais achatada e surge uma outra onda aqui, que a gente chama de onda U. Só a título de curiosidade também, essa onda U, eu não citei ela ao longo da aula, porque eu estou falando de onda U agora. Essa onda U é documentada há mais de 100 anos na literatura eletrocardiográfica. Por mais de 100 anos ela se manteve quase que sem utilidade por muito tempo, até ser útil para a identificação de hipocalemias. Tem duas teorias principais que explicam a origem dessa onda U. A primeira delas é que essa onda U ela pode ocorrer até em indivíduos normais por conta do estiramento das fibras ali. O eletro acaba identificando uma corrente elétrica depois que acontece a repolarização por conta das fibras estiradas. E a segunda delas, que provavelmente é o que mais acontece, talvez no contexto de hipocalemia, seria a divisão da onda T. Ela meio que fica em dois momentos, ela ocorre, tá? E seria meio que um outro espectro da onda T, a onda U, nesse contexto. Mas é algo controverso e ainda não se tem uma explicação muito precisa sobre. E por último, a hipercalemia, né? Potássio aumentado. Aqui eu vou ter uma onda P que progressivamente diminui, um QRS que progressivamente alarga e uma onda T que progressivamente sobe. Olha que legal isso. Para vocês decorarem a hipercalemia, é só vocês pensarem que elas simulam uma situação de isquemia, uma situação de lesão até, tá? Então, numa situação isquêmica eu tenho uma T aumentando, porque a repolarização é mais retardada. Eu vou ter um QRS alargando, assim como nas lesões muitas vezes. Por quê? Porque a célula ela vai ficando cada vez mais positiva, e aí o fluxo de cargas para dentro dela na despolarização vai demorando, então ela vai se alargando. E a P também vai diminuindo, tá? Então, simula um pouco isso. Tá na tela aí um eletro de hipercalemia, para vocês conseguirem identificar essas alterações. E também um eletro de hipocalemia agora. Dê uma olhada. Certo, pode voltar para cá. Então é isso, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham entendido o que é um supra de ST, o que é um infra, o que é um infarto. Se vocês quiserem uma aula específica de infarto com bloqueio, posso gravar, de hipocalemia, hipercalemia, esses distúrbios hidroeletrolíticos. Muito obrigado por assistirem. Só para citar, as principais fontes que eu usei para fazer essa aula foi principalmente as diretrizes da SBC, o livro de eletrocardiograma do Enéas e basicamente esses dois, tá? Então é isso. Valeu, obrigado, tchau, tchau.